gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula de matemática e hoje nós iremos iniciar um novo capítulo do nosso livro. E olha só como se chama esse capítulo: Resolução de problemas. Ou seja, nós iremos trabalhar questões-problemas para identificar qual é a operação que vai resolver cada uma das situações. E nós já estudamos as operações da adição, subtração, multiplicação e também da divisão. Então, as questões que nós iremos ver nesse assunto vai envolver as 4 operações que nós estudamos. Vamos começar? Observem a cena que está sendo ilustrada aqui nessa primeira página. Aqui nós temos uma sala de aula onde a professora está resolvendo uma adição com seus alunos. E que adição é essa? 35 mais 28. O resultado dessa adição foi 63. Vamos conferir se acertaram? 5 mais 8 é igual a 13. Coloca o 3 que representa as unidades aqui abaixo e o 1 que representa a dezena do número 13 vai subir para a casa das dezenas. E agora nós vamos somar esses 3 números que temos aqui. 1 mais 3, 4. E 4 mais 2, 6. Sendo assim, o resultado foi esse, 63. Agora vamos para a próxima página e vamos observar essa troca de ideias, onde traz algumas questões, problemas para observarmos a resolução. Então, bastante atenção nesse momento. Os pais e os alunos da escola onde Luciano estuda organizaram um mutirão para fazer um jardim na escola. Olha só que legal! Todos os pais e os alunos, todos envolvidos para a construção desse jardim. Agora vejam só o que aconteceu. Para montar esse jardim, foram compradas 110 mudas de amor perfeito roxo e 192 mudas de amor perfeito amarelo. Olha aqui essas duas plantas, essas duas flores, o amor perfeito roxo e o amor perfeito amarelo. Agora vejam o que está perguntando nessa questão. Quantas mudas foram compradas no total? Ou seja, eu estou querendo unir uma quantidade à outra. Para isso, nós temos que fazer a operação da adição, como mostra aqui nesse exemplo. E que adição é essa? 110 mais 192, ou seja, vou juntar as duas parcelas que há aqui nessa questão problema e vou resolver. E olha só qual foi o resultado. 302. Portanto, foram compradas 302 mudas de amor perfeito, misturadas, amarelas com as roxas. Deu para vocês compreenderem? Vamos passar para a próxima página e vamos continuar vendo alguns exemplos de situações problemas e de como podemos resolver. Observem o segundo problema. As floriculturas do bairro doaram vasos com arbustos de 2 tamanhos diferentes. Foram doados 125 vasos com arbustos altos e 62 vasos com arbustos mais baixos. Quantos vasos com arbustos altos foram doados a mais que os vasos com arbustos mais baixos? Olha aqui o tamanho dos 2 arbustos. Agora, olha o que está querendo saber nessa questão. Qual é a pergunta? Qual é a questão nesse momento? Quantos vasos com arbustos altos foram doados a mais? Ou seja, nós estamos querendo saber qual é a diferença de um total para o outro. E nós já sabemos que quando se trata de descobrir a diferença, se trata de uma subtração. Então, para isso, vamos ter que fazer a subtração, utilizando as duas parcelas que está sendo falada aqui nessa questão problema. Que parcelas são essas? 125 menos 62, que é igual a 63. Observem aqui a subtração que foi armada e resolvida. E olha só qual é a resposta. Foram doados 63 vasos com arbustos altos a mais do que os vasos com arbustos mais baixos.
Então, deu para vocês compreenderem? Sempre que na questão problema vier falar de uma comparação, estiver comparando as diferenças, querendo saber quanto tem a mais do que o outro, então para isso será uma operação de subtração. Vamos observar o próximo problema? Vejam só. No centro do jardim foram construídos um canteiro onde foram plantadas 13 fileiras com 3 mudas de amor perfeito em cada uma. Quantas mudas de amor perfeito foram plantadas nesse canteiro? Para calcular a quantidade de mudas plantadas nesse canteiro, nós devemos utilizar uma multiplicação, como mostra aqui nesse exemplo. Nós iremos multiplicar 13 vezes 3 e o resultado dessa multiplicação é 39. Sendo assim, 13 fileiras vezes 3 mudas é igual a 39. Portanto, foram plantadas 39 mudas de amor perfeito. Olha só a próxima questão problema. A turma de Luciano participou desse mutirão. A tarefa deles era plantar 36 mudas de amor perfeito ao redor do jardim, distribuindo-as igualmente entre 3 canteiros. Quantas mudas eles plantaram em cada um dos canteiros? Então, para isso, nós precisamos fazer uma divisão, como mostra aqui na próxima página. Arma o algoritmo da divisão e resolve o passo a passo desse algoritmo. Em seguida, vocês irão descobrir qual é o quociente, ou seja, qual é o resultado. Nesse caso aqui, foram plantadas 12 mudas de amor perfeito em cada canteiro. Agora, vamos para o próximo. Olha só. Nesse jardim, os pais dos alunos também plantaram margaridas em um dos canteiros. As margaridas foram plantadas seguindo um padrão em cada fileira. Quantas margaridas devem ser plantadas na próxima fileira? Olha só que legal! Observem que aqui nós temos um padrão que foi seguido com a quantidade de margaridas que foram plantadas. Observe que em cada fileira de flores nesse canteiro foi plantado o dobro da quantidade de fileiras anteriores, começando com 3, indo depois para 6, para 12 e para 24. Sendo assim, nós vamos resolver utilizando uma multiplicação. 3 vezes 2 igual a 6. 6 vezes 2 igual a 12. E 12 vezes 2 igual a 24. Então, para a próxima fileira, nós precisamos multiplicar 24 por 2. Olha aqui abaixo. 24 multiplicado por 2 é igual a 48. Seguindo esse padrão, na próxima fileira devem ser plantadas 48 margaridas. Agora que nós já vimos novamente como se resolve algumas questões problemas, vamos colocá-las em práticas. Vamos começar agora a responder também algumas questões problemas. E a primeira delas diz o seguinte: em uma partida de videogame, Marcelo marcou 156 pontos e Luísa 239 pontos. Quem marcou mais pontos? Quantos pontos a mais? Observem que aqui eu quero saber a diferença. Quem marcou mais do que quem? E lembre que quando nós precisamos descobrir a diferença de um número para o outro, qual é a operação que nós devemos resolver? A tia falou logo no início da nossa explicação. Então, vamos relembrar qual é a operação que vamos utilizar nessa situação. Vamos armar o algoritmo aqui nesse espaço e em seguida registrar a resposta. Tá certo, galerinha? Pensem direitinho e façam com capricho. Na próxima página, a questão de número 2 diz assim: na tabela a seguir, está representada a quantidade de alunos matriculados em um curso de inglês em cada período do dia. Observem a tabela aí no livro de vocês. Aqui nós temos alunos matriculados. Período do dia, manhã, tarde e noite. E quantidade de alunos, 148 de manhã, 91 à tarde e 119 à noite. Olha só o que está perguntando na letra A.
Qual é o número total de alunos que estão matriculados no período da manhã e da tarde? Então, para isso, nós precisamos juntar, ou seja, unir uma quantidade à outra. Já sabem qual é a operação que vão utilizar? Isso mesmo! Parabéns para quem acertou. Então, vamos armar o algoritmo da adição aqui e vamos resolver. Em seguida, nós temos a letra B. Olha só o que diz aqui. Quantos alunos estão matriculados no período da manhã a mais do que no período da noite? Então, agora eu quero saber a diferença. Quanto no turno da manhã tem a mais do que o turno da noite? Para saber a diferença, nós utilizamos qual operação? Pensem direitinho, armem aqui na letra B e resolvam essa questão problema. Em seguida, não esqueçam de registrar a resposta aqui ao lado. Na letra C, ainda falando sobre esses alunos que estão matriculados nesses períodos do dia, diz assim: qual é o número total de alunos matriculados nesse curso de inglês? Então, agora nós temos que unir todas as quantidades para que assim possamos descobrir qual é o total de alunos que está matriculado no curso de inglês. Então, tá super fácil. Vamos agora passar para a próxima página, continuando ainda a nossa atividade de hoje. E olha só o que diz aqui na próxima questão. Aqui nós temos um gráfico e também temos uma tabela. Vamos ver o que diz a respeito deles. A direção de uma escola realizou uma pesquisa com os alunos sobre qual programa eles preferem assistir na TV. Observe o resultado dessa pesquisa no gráfico a seguir. Então, esse gráfico fala a respeito do programa preferido das crianças. Como vocês podem observar, aqui na lateral nós temos as quantidades de alunos e aqui abaixo nós temos os nomes que representam esses programas de televisão. Lembrando que aqui ao lado nós também temos a legenda. Essa barrinha amarela representa a cor das meninas e as barrinhas vermelhas representam o valor dos meninos. Então vamos fazer a leitura desse gráfico que temos aqui. Então, vamos fazer a leitura do gráfico que temos aqui. Como vocês podem observar, para filmes, meninas 328 e meninos 405. Para desenhos animados, 249 meninas e 128 meninos. E para séries que passam na televisão, o total de meninas, 238. E o total de meninos, 214. Agora, complete essa tabela com as informações apresentadas aqui nesse gráfico. Olha só, aqui nós temos os nomes dos programas, filmes, desenhos animados e séries. E aqui ao lado nós temos os espaços para vocês completarem com as quantidades de meninos e meninas que preferem cada um desses programas. Então, analisem direitinho, observem novamente o gráfico e responda aqui corretamente. Depois que você preencher a tabela, vai responder as próximas 3 questões a respeito dela. E são questões bem simples. Olha só o que diz na letra B. Escreva como se lê a quantidade de meninas que preferem assistir desenhos animados. Então, vamos olhar aqui qual é a quantidade que prefere desenhos animados e vai escrever esse número por extenso, ou seja, vai escrever como se chama esse número, escrever como nós lemos esse número, tá certo? Então, bastante atenção na escrita. Em seguida, nós temos a letra C. Há mais meninos ou meninas que preferem assistir séries? Então, vocês vão comparar agora a quantidade. Meninos ou meninas? Qual dos dois preferem assistir mais séries? Observam e coloca a resposta aqui na letra C. E por último, na letra D, quantos alunos preferem assistir a filmes na TV? Então, agora vocês vão precisar unir, ou seja, juntar, somar a quantidade de meninos
com a quantidade de meninas que preferem assistir filmes de televisão. Tá certo, meus amores? Armem o algoritmo da adição aqui nesse espaço e em seguida coloquem o resultado aqui ao lado. E é isso, meus amores. Por hoje a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que resolvam essas questões problemas com muito capricho e atenção. Bons estudos, um beijo da tia e até a próxima aula. Tchau, tchau!